Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão, dessa vez de programação orientada a jogos. Eu sou o tutor Matheus Watanabe, responsável pelos cursos da área de TI aqui da Unifatece. Então pessoal, vou estar mediando essa aula para vocês, já vou estar soltando a aula de revisão do professor. Vou estar aqui no chat acompanhando a aula junto com vocês. Então qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode estar enviando no chat, vou estar interagindo com vocês, tá? Não se esqueçam de preencher a lista de presença, ela está disponível aqui na descrição da live e também fixada no topo do chat. Então, eu volto aqui no final para estar dando mais alguns recadinhos e vou estar soltando aula para vocês, pessoal. Então, até já, tenham uma ótima aula. Olá, pessoal. Eu sou o professor Leandro Dias e vou ministrar para vocês aqui a disciplina Programação Orientada a Jogos. Vamos a ela? Então, aqui, pessoal, nessa aula de revisão, nós vamos falar sobre as 4 unidades que vocês trabalharam estudando a apostila. Então, na primeira unidade, eu abordei a história dos videogames. E nessa história dos videogames, nós falamos sobre os fenômenos, sobre os estúdios e sobre uma visão geral dos gêneros que compõem essa história dos jogos. Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos anteriormente. Então, na unidade 1, História dos Videogames, nós não podemos esquecer, óbvio, das pessoas, né? Dos personagens humanos, aqueles que desenvolvem e que iniciaram toda essa trajetória, que hoje vocês estão entrando no mercado, ou alguns já atuam na área, e eu que já estou aí na caminhada há um tempinho, né? Então aqui nós temos o William e Steven. Nós não podemos esquecer desses 2 personagens, pessoal. Esse aqui foi o cara que desenvolveu o primeiro jogo do mundo, ou seja, o Tennis for Two, ou seja, tênis para 2 pessoas, que era aquelas bolinhas oscilando de um lado para o outro na tela. Não era um jogo complexo, com narrativa, com história, com N tipo de histórias dentro do jogo, como a gente joga hoje. Não, mas foi ali o primórdio para que desse o pontapé inicial, para que nós pudéssemos chegar hoje no estado que nós estamos. E o Steven, esse outro aqui, 2 senhores, os 2 estão vivos até hoje, pessoal, moram nos Estados Unidos até hoje. Ele desenvolveu, né, um dos jogos mais mais adorados naquele período ali da década de 60, que é 1960 e poucos, que foi o Space of War. O que seria isso? É um jogo de espaço. O primeiro jogo que a gente imaginou o espaço dentro do jogo. E o jogo era tão simples, pessoal, que era como se fosse um buraco negro no centro do jogo e 2 navinhas que eram atraídas pelo buraco negro. E durante essa atração, um tinha que eliminar o outro. Então, um soltava um tirinho daqui, outro soltava um tirinho dali,
nada mais que isso. Praticamente eram esses 3 pontos e alguns pontinhos no espaço, representando as estrelas. Mas se não tivessem sido esses 2 personagens fundamentais da história, talvez hoje a gente não estaria da forma que a gente está nesse mercado tão grande e tão bacana que é o universo dos games. E aí, obviamente, eu não poderia deixar de falar, quando a gente fala de história de jogos, dos consoles, né? Existem N consoles, né? O mais famoso dele foi o Atari 2600, no período de 1980, ok? Então foi aquele que deu o boom no mercado de jogos. Praticamente todo mundo começou a utilizar os consoles em casa, comprar para os filhos e utilizar para diversão. Depois vieram os mais conhecidos, PlayStation surgiu ali na década de 90, e aí começou a crescer também a quantidade de jogos, porque ali foi a introdução do CD, ou seja, o CD tinha uma capacidade de memória e de armazenamento muito maior do que o cartucho. Eu ia falar disquete, mas era cartucho, pessoal. Aquele cartucho quadradinho que era do Atari 2600, por exemplo. Vocês podem fazer uma pesquisa na net que vocês vão achar. Existem hoje jogos que são utilizados ainda do Atari, adaptado para esse nosso novo universo, as TVs smarts, ok? Então, mas foi ali que deu início, então, ao pontapé para que a gente pudesse ter esses consoles que fizeram a cabeça e fazem a cabeça das pessoas até hoje. Óbvio, será que o console vai durar muito tempo, pessoal? Se a gente analisar historicamente toda essa mudança radical que teve aqui de um para o outro, e agora com a realidade aumentada e virtual, óculos, né, que já nos leva a essa questão, consoles que a gente não precisa mais ter controle na mão, nós controlamos pelo nosso próprio corpo. Então, a evolução é constante nesse meio e é muito rápido, pessoal. Então, a gente tem que estar antenado com todas as novidades constantemente. E óbvio, na história dos jogos não tem como eu não falar dos mega sucessos, né? Nós temos N sucessos na área dos games. Nós temos o Pac-Man, nós temos o Super Mario, né? Aqui eu tenho o Copa, que é o principal inimigo do Super Mario, para quem já jogou Super Mario. Tem o Sonic lá em cima, que é da minha época também. Tem o Mega Man lá em cima. Então tem N personagens aqui, né? Para que a gente possa conhecer. Donkey Kong, que eu joguei muito também. Street Fighter, tem alguns jogadores aqui, como vocês podem perceber. Então tem os mais antigos e tem também os mais atuais. Então, óbvio que quando a gente fala desse contexto histórico, nós não podemos nunca esquecer dos personagens, dos jogos e dos consoles. Essa é a base da construção para que a gente possa desenvolver melhores e maiores jogos de acordo com o que já foi construído e já foi passado para nós. E eu deixo aqui para o final dessa unidade que vocês conheçam, quem não teve oportunidade, né, de jogar esse jogo que eu curti muito durante muito tempo na minha vida, que é o primeiro Street Fighter, pessoal. Então, quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho desses jogos, ok? Além dele, nesse vídeo, existe uma gama de outros jogos desse período aqui, década de 80 e início de 90. Então, bom proveito.
Olá, pessoal. Continuando então a nossa saga da nossa revisão, nós entramos na unidade 2. E na unidade 2 nós abordamos o design de jogos. O design ele está muito linkado a quem é o design de jogo, ou seja, quem é essa pessoa. Um modelo de jogo, o jogo em si, o jogador e as experiências que são proporcionadas a esse jogador. Então aqui nós falamos literalmente do designer do jogo, ou seja, o personagem que desenvolve o jogo. O que é necessário que ele conheça, o que é necessário que ele entenda. Ele tem que entender qual é a experiência que ele vai querer passar para o jogador, como o jogador vai agir com relação àquela questão que ele está colocando, o jogo em si e o design. Além, óbvio, da sua interface, ou seja, tudo vai ter que se comunicar. A história que está sendo contada, o mundo que está sendo construído, as ideias que estão passando por ali, os insights que o personagem vai ter, isso tudo vai estar linkado na interface a qual esse jogador está interessado. Então, nós, como designers de jogos, a gente tem que pensar em todas essas questões. Então, não é tão simples quanto muitos podem imaginar, mas também não é nada de outro mundo. Basta realmente dedicação, pessoal, que todos nós podemos construir. E aqui, falando um pouquinho então dessa construção do jogo, nós vimos o jogador, o jogo em si, e aí nós temos que trabalhar muito essa dinâmica, né, para que o jogador realmente se interesse por aquele tema que nós estamos colocando à frente dele. E para isso nós temos que entender da motivação. Então existe a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Aqui vocês podem observar que ele parece um octógono. Parece não, ele literalmente é um octógono. Isso significa o quê? Que ele tem 8 lados para que a gente possa pensar. Então 4 a gente determina aqui para motivação intrínseca e 4 para motivação extrínseca. Mas 2 literalmente fica nesse meio de campo. Ela pode ser tanto extrínseca quanto intrínseca, dependendo da forma que você atua e desenvolve. A motivação intrínseca, por exemplo, o apoderamento criativo. Então a criatividade aqui é muito alta. Isso significa o quê? Você tem que estar com a criatividade em dia para que você realmente possa fazer com que o outro, o jogador, também tenha criatividade ao estar naquele momento. Influência social, né? Quando nós nos influenciamos social, nós podemos pegar um exemplo claro disso, o Facebook, né? Que não é um jogo, mas ele é quase que um jogo ali, literalmente virtual, que é você se engajar por tudo que está acontecendo em comunidades, seja com seus amigos próximos, seja com familiares distantes, ou seja com amigos de outros países. Então, isso é influência social. Isso me motiva intrinsecamente. Né? Isso significa o quê? Que eu me motivo porque eu quero me motivar, não preciso de nada externo. Quando nós falamos da motivação extrínseca, nós estamos falando de realização, propriedade e escassez. Quando a gente fala desses elementos, significa que eu me motivo porque eu preciso de algo externo. Uma das questões da motivação extrínseca que nós podemos abordar é a questão financeira. Eu só faço se alguém me pagar para fazer aquilo. Isso é motivação extrínseca. Não parte de você. Então, você só vai executar se alguém te der algo em troca. E aí entra esse elemento da escassez. E pode ser trabalhado tanto a escassez quanto a perca. Eu vou perder se eu não construir aquilo. Então não parte de mim. Não, eu vou fazer porque eu gosto. Não, eu vou fazer porque eu estou recebendo para aquilo. Então esse é um elemento, né, que deixa muita gente assim, peraí, eu preciso entender um pouco melhor esses elementos. Então seu jogador, você vai querer o quê? Que ele tenha esse raciocínio de que você só vai dar para ele aquilo que ele comprar de você ou não. Que você quer que ele realmente faça porque ele vai gostar de fazer aquilo e ter o resultado final. Então, esses elementos precisam ser muito bem pensados nessa narrativa, nessa construção desse jogo que você está desenvolvendo. E aqui, para finalizar essa parte, eu deixo um pouquinho também, né, das experiências do jogo, ou seja, a teoria dos jogos, que é aquela estratégia que eu falei para vocês, que é o MDA, Mecânica, Dinâmica e a Estética, que é a estética do jogo. Então, curtam esse vídeo, que é muito interessante para o conteúdo que eu estou abordando para vocês. A gente já falou antes sobre a framework no vídeo sobre a experiência de jogo. Esse é um artigo publicado em 2009, escrito pela Robin Huenick, game designer do Journey, e pelo Marc LeBlanc, programador de System Shock e Chief The Dark Project. A gente sempre está em busca de desenvolver jogos divertidos, entre aspas, mas essa é uma forma muito simplória de se tratar a experiência do usuário.
Por isso, game designers, ao contrário dos jogadores, não podem se contentar somente em fazer um jogo divertido. Ele precisa trazer algo mais para que o jogo seja significativo. O MDA cita 8 tipos de experiências estéticas que podem ser combinadas. Eu não vou descrever um por um, até porque pessoalmente eu não curto muito essas subdivisões. Mas como não existe uma grande unificada fórmula ou teoria para a combinação e proporção dos elementos que vão compor o que chamamos de diversão, esses tipos são termos que a gente vai usar para melhor descrever cada diferente experiência. Isso vai dar uma luz para a gente entender por que jogos diferentes interessam a jogadores diferentes e, claro, fundamental para quem deseja projetar uma experiência muito específica para o seu jogo. Você pode jogar Call of Duty tanto no modo online competitivo como no modo história contra o computador. Mesmo que seja o mesmo jogo, a experiência do jogador é diferente. No modo online, a competição e o desafio são a experiência projetada, enquanto no modo história, por mais que exista desafio, a fantasia e a narrativa são as experiências dominantes. De acordo com o MDA, a perspectiva de criador e jogador são diferentes. O criador atua nas mecânicas para gerar dinâmicas e não tem qualquer poder sobre a experiência estética do jogador. Já o jogador toma decisões e, empiricamente, vivencia uma determinada experiência estética, reagindo a dinâmicas propostas pelas mecânicas do jogo, as quais ele não pode modificar durante a partida. A menos que ele esteja usando um hack, mas aí é outra história. Porém, e aqui eu já estou extrapolando a Framework MDA, o jogador pode compreender as dinâmicas e determinar novas guias e formas de se jogar não previstas pelo criador. Esse é o famoso macete no joguinho, que te coloca em uma posição de vantagem e quebra a experiência proposta pelo game designer. Isso a gente vai chamar de metajogo, e isso pode ser incorporado no game design. Na real, esse vídeo todo foi só para criar a base do meu próximo vídeo, que vai ser sobre meta. E é um conteúdo que eu tô louco para compartilhar com vocês. Dei uma lida na Framework MDA porque ela é base para boa parte das discussões que vamos puxar aqui. E pô, são só 5 páginas e o artigo está disponível online, não tem por que não ler. Obrigado por ter visto o vídeo, compartilha, deixa um like e até o próximo. Ah, e se quiser apoiar o Eixo de Estúdio, com a quantia que você quiser, é só entrar lá no nosso Apoia-se. Time over. Draw game. E continuando a nossa revisão, então, vamos entrar na unidade 3. Na unidade 3, nós falamos ainda do design de jogos, mas falando dos elementos dos jogos, das interfaces, do sistema de jogo, do conteúdo em si e do designer ou profissional. Lá nós falamos do designer anteriormente, né, mas do designer a pessoa que pensa, e aqui o designer profissional. Então, quando nós falamos de elementos de jogos, eu não consigo falar de elementos de jogos e não abordar a gamificação. Então, a gamificação é um conteúdo amplo, complexo, dinâmico, mas muito interessante de ser estudado. Então, fica uma dica aí para que vocês pesquisem um pouco mais sobre gamificação. E uma das pessoas, a mãe da gamificação, que nós podemos dizer, é a estudiosa, doutora, pesquisadora, jogadora, desenvolvedora de jogos, Jane McGonigal. Então pesquise sobre ela que vocês vão ver muitos vídeos, textos interessantes dela abordando essa temática. Então quando nós falamos dos elementos dos jogos, nós temos que pensar nesse desenho dessa pirâmide apresentada para vocês. Então qual que é a base do meu jogo? Né? Será que eu vou colocar níveis? Será que eu vou criar times? Será que eu vou criar coleções? Será que eu vou criar um gráfico social? Isso é a base dos jogos. Então, se você vai pensar num jogo, isso tem que conter. Óbvio, não precisa ter times, avatar, coleção, tudo num jogo só. Mas você tem que escolher alguns deles para que você possa desenvolver nas pessoas esse olhar da motivação. No segundo momento, as mecânicas. A mecânica é aquilo que vai fazer com que o jogador se engaje literalmente no jogo. Então ele vai se engajar por quê? Porque você está pensando em vários desafios para ele durante o processo. Seja desafio de vencer o inimigo, seja um desafio de enfrentar o seu colega, seja um desafio de ter que ultrapassar uma montanha. Isso são desafios. Isso vai fazer com que ele
busque cada vez mais chegar no topo da pirâmide, que é o quê? As dinâmicas. As dinâmicas são as progressões, são as narrativas, as restrições. Opa, peraí, eu não posso entrar nessa porta. Por quê? Porque você está restringindo ele a fazer aquilo. Mas por que você está restringindo? Porque eu tenho uma mecânica que ele vai ter que competir para que ele faça aquilo e ultrapasse aquela fase. Então, é dessa forma. Mecânica e dinâmica trabalham em conjunto. Eu não posso ir direto dos componentes para dinâmica e nem da dinâmica para mecânica. Eu tenho que ser uma construção quase que linear, né? Mas sempre trabalhando esses três elementos. Esses três elementos são fundamentais para a construção e para o desenvolvimento do meu jogo. E aqui, quando a gente fala do trabalho do design em si, nós falamos muito da questão da criatividade. O design, por natureza, já é visto por outros profissionais como aquela pessoa criativa, né? Só que a criatividade, óbvio, ela não acontece assim no estalar de dedos e nem como a imagem mostra, como a gente assiste em muitos desenhos, que é aquela lâmpada que aparece em cima da cabeça da pessoa quando ela está tendo uma ideia. A criatividade é um processo. Então você não pode exigir que a pessoa seja criativa da noite para o dia, né? De uma hora para outra, na pressão. Mas isso precisa ser construído. E é por isso que eu gosto sempre de falar e abordar isso nas minhas aulas para os meus alunos. Lembrando que a criatividade é uma das soft skills mais desejadas pelo mercado. Ok? Então, a área de games exige que você seja criativo. Mas, como eu disse, você não vai conseguir isso da noite para o dia. É um treino. Assim como a gente treina na academia para deixar nossos músculos fortes, a gente precisa treinar a criatividade para que a gente deixe o nosso cérebro criando N tipos de associações. E uma das formas de nós estimularmos o nosso cérebro de forma criativa são trabalhar técnicas. E uma delas, que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia, é a chamada 6 chapéus do pensamento, que ela foi desenvolvida por um psicólogo chamado Edouard de Bono. E ele aborda os seguintes elementos. Quais são esses 6 chapéus? São o chapéu branco, azul, amarelo, preto, vermelho e verde. O que isso significa? Cada um deles tem uma função quando você está desenvolvendo algo. Então, você está desenvolvendo um jogo, ok, não é porque você está desenvolvendo o jogo que ele está perfeito, que ele está tudo ok, não tem que mudar nada. Então, nesse momento, você pode utilizar o chapéu da crítica. Opa, peraí, mas será que essa construção, será que essa narrativa, será que essa ideia realmente flui, está fluindo? Então, você tem que ser crítico consigo mesmo. Então, esse chapéu aborda essa questão. Outro chapéu, por exemplo, é o branco. O branco é fatos e dados, nada além disso, desculpe. Então, por exemplo, no branco você vai falar, opa, peraí, esse personagem vai ter essa função, ele vai vestir essa roupa, ele vai passar por esse estágio, ponto. Não tem mais detalhes ali, você vai descrever o que vai acontecer, simplesmente um fato acontecendo, ok? O azul já é aquela questão de controle. Opa, peraí, eu também tenho que parar aqui para analisar determinada situação, também não posso enrolar demais. Ah, estou sendo muito crítico. Opa, peraí, deixa eu usar o chapéu do controle para também não extrapolar essa criticidade tanto assim. Da mesma forma que o amarelo é você pensar nos benefícios. Qual é o benefício que aquele jogador vai estar tendo ao usufruir do seu jogo? O que ele vai estar ganhando com aquilo? Então é interessante você pontuar todos esses elementos. O verde é literalmente um momento de criatividade. Então, peraí, as ideias, o rascunho, protótipo está pronto? Ok, mas deixa eu viajar um pouquinho mais. Será que dá para colocar mais algum elemento? Será que dá para inserir algo a mais? Será que dá para inserir um outro inimigo? Então é o momento de você explorar o seu lado criativo. E, para finalizar essa nossa terceira unidade, eu coloco um vídeo bem interessante para vocês que vai abordar o que é a criatividade. Então, bom proveito, bom vídeo e a gente se vê adiante. Você sabe o que é criatividade? Fica comigo que eu vou te contar. Algumas pessoas definem criatividade como um dom. Ou você nasce criativo ou nunca será criativo. Na verdade, a criatividade é uma habilidade do ser humano. Todos nós nascemos criativos, todos nós temos criatividade desde o momento em que nascemos. Ao longo do tempo e por força da educação, a gente vai perdendo essa habilidade da criatividade. Primeiro em casa, quando se é muito pequeno, quando o pai ou a mãe
isso não pode, assim não pode, não deve fazer isso, e a criança vai sendo tolhida aos poucos da criatividade, ela vai perdendo a criatividade. Quando chega na escola e nas fases educacionais, há regras estabelecidas, há notas a serem alcançadas, há muita regra a ser cumprida. E aí a criança, o adolescente, o adulto vai perdendo ao longo do seu desenvolvimento a habilidade de ser criativo. As crenças, a cultura vai fazendo com que a gente perca a criatividade também. Isso não deve, isso é pecado, isso não pode. A gente vai deixando ao longo da nossa existência a criatividade adormecida. Aí chega um momento em que você se vê perdido ou querendo fazer alguma coisa nova e precisa despertar a criatividade dentro de você. Por ser uma habilidade, você consegue despertar a criatividade e fazer com que ela ressurja dentro de você. Mas para isso há necessárias algumas condições. É necessário você ter um gatilho. O gatilho pode ser a motivação para você despertar a sua criatividade. E essa motivação ela pode estar gerada na solução de um problema. Você se vê com a necessidade de fazer um bolo e não tem a quantidade de farinha necessária. E você decide criar uma nova receita usando uma outra farinha para complementar aquela farinha de trigo que não tem na sua despensa. Você usou da sua criatividade para resolver um problema momentâneo. Tendo um gatilho, tendo um problema a ser resolvido, uma motivação que faça você despertar a sua criatividade ou usar a criatividade para resolver o problema, você gera um benefício do bolo ter sido realizado, ter acontecido e ter ficado delicioso. Você resolveu e você criou um benefício. Com gatilho e com benefício, você começa a despertar a criatividade, mas... Bom, no vídeo sobre a criatividade, a pesquisadora fala um pouquinho dessa questão, né? Que muita gente tem a ideia de que criatividade e imaginação sejam a mesma coisa, mas não são. A criatividade ela acontece a partir da sua imaginação. Então nós temos que trabalhar muito a imaginação, ok? E agora, na nossa aula de revisão, vamos falar um pouquinho do que nós abordamos na unidade 4. A unidade 4 nós falamos sobre a escrita dos jogos e contando histórias interativas. E aqui nós abordamos técnicas básicas de contar histórias, quais são os tipos de tramas, a história interativa e os mecanismos da história. Então foi isso que nós abordamos. Vamos rever um pouquinho então. Quando a gente fala de técnicas de contar história, eu tenho que saber que, comumente, quando a gente fala contar história, eu creio que muitos de vocês devem ter pensado naquele momento em que os nossos pais liam história pra gente, aquele famoso "era uma vez". Isso é válido para contar uma história de um game? Óbvio que é. Porque é uma narrativa construída e nós temos isso incutido no nosso cérebro, porque nós passamos por esse momento. Então, ou seja, a gente imagina que uma grande quantidade do mundo também passa por essas mesmas situações. Quando a gente estuda o jogador, quando a gente estuda as pessoas, a gente sabe que todas as pessoas praticamente gostam de uma história. Por isso que a gente assiste muito filme, por isso que a gente assiste muita série, por isso que a gente ouve muita música. Então nós somos motivados por essas histórias contadas por essas pessoas, seja através de um jogo, seja através de um texto, seja através de uma música. E, óbvio, quando a gente fala da história do jogo, a gente tem que pensar nesse jogador, como esse jogador vai reagir mediante as histórias que estão sendo contadas. E aí é interessante frisar uma questão, pessoal, que é: cada pessoa tem uma vivência. Então, nem tudo aquilo que você passou na sua vida é igual ao que eu passei. Então, as pessoas também vão discernir e vão pensar e vão se motivar de formas distintas. Por isso que a gente não pode pensar numa única forma de motivar as pessoas. Ah, eu vou colocar só matando na cabeça. Isso é um tipo de motivação. Tem gente que gosta de atirar na cabeça dos outros quando está enfrentando inimigo. Mas vai ter pessoas que não, que gostam de repente de passar uma rasteira na pessoa. Vai ter um momento que ele vai querer, sei lá, mutilar a pessoa. Então tem N formas de motivar as pessoas. Então por isso que é importantíssimo nós conhecermos quem são essas pessoas. E óbvio, a espinha dorsal do jogo é o quê?
é fazer com que o jogo não se perca, que o jogador não conheça mais o que ele está fazendo ali. Ele começou o jogo de um jeito, chegou no meio do jogo de outra e está acabando de outra. Isso faz com que ele perca a referência de estrutura de jogo. E isso deixa ele não em estado de flow, como a gente já comentou com vocês. Ou você vai deixar ele ansioso, ou vai deixar ele estressado. E isso nós não queremos, porque senão ele vai largar seu jogo ali e não vai jogar nunca mais. E além do mais, vai nas redes sociais defamar do seu jogo. Então, nós temos que estar antenado a todas essas questões. E, óbvio, não esquecer que, seguindo esse caminho, essa linha, essa estrutura, essa espinha dorsal, qual que é o caminho? Tem uma linha, uma espinha dorsal, mas não necessariamente ele precisa chegar nela retinho, como vocês podem ver, que é o caminho. Por onde que ele vai passar? Vai passar por N desafio, por N situações. Mas a espinha dorsal lá no início do jogo, quando você falou para ele e mostrou a cena cinematográfica, significa que ele precisa salvar a filha dele. Então, ele vai passar por N desafios, mas lá no final, ele vai chegar e vai conquistar isso, vai salvar a filha dele, vai salvar a esposa, vai, sei lá, salvar a rainha, vai chegar no final da corrida. Então, você tem que trabalhar esse caminho. E, óbvio, manter o jogador ali durante o momento que ele esteja. Então, é muito amplo, é muito complexo, mas é muito interessante, pessoal, conhecer todos esses elementos, toda essa narrativa, todo esse conteúdo histórico, para que a gente possa desenvolver cada vez mais elementos que façam com que nossos jogadores se interajam com o nosso jogo e participem do jogo, que é isso que nós queremos. Eu não quero um jogador ali simplesmente executando uma ação, não, eu quero que ele participe do jogo, que ele seja uma parte fundamental do nosso jogo, ok? E como dica para empolgar um pouquinho mais vocês, pessoal, que eu sei que vocês estão gostando, curtindo a disciplina, compartilhando com os amigos, com familiares, o conteúdo que vocês estão tendo aqui, eu deixo essa referência para vocês aqui, que é uma das referências mais utilizadas no mundo todo. Já foi traduzido em mais de 10 línguas para que as pessoas possam usufruir e conhecer o que é o desenvolvimento dos jogos, que é o livro Level Up, né? Um guia para o design de grandes jogos, do Scott Rogers. Então, ele é uma referência para quem quer trabalhar com desenvolvimento de jogos. Então, leiam, busquem. Quem puder comprar, quem não puder, você acha em PDF na internet, aí fica um pouco mais barato para você imprimir, ou leia online, que também não tem custo nenhum, já que você vai baixar o PDF. Mas leiam, pessoal. É uma dica importantíssima de referência para que vocês possam cada vez mais galgar degraus mais altos na carreira de vocês. E aqui, vamos falar um pouquinho e abordar das atividades que eu passei para vocês. Então, tem o fórum, que vocês têm que fazer, desenvolver e executar a atividade que foi passada para vocês. E no fórum, né, nós contamos um pouco da questão da história do jogador e da pessoa que está pensando em desenvolver os jogos. Então, o que você busca como desenvolvedor de jogos? Para que você pense no jogador em si. Então, eu deixo aqui essa pergunta do fórum para vocês, para que vocês possam executar a atividade. Você já deve ter ouvido falar que a arte de contar história é uma ótima estratégia para ser usada em diversos meios, como educação, marketing ou construção de marcas. Mas você já parou para pensar na importância de um bom storytelling nos games? Então aqui vocês vão utilizar um pouco da narrativa, da contação de história que eu trouxe para vocês, dos tipos de tramas que a gente falou durante as aulas, para que vocês possam responder essa atividade com qualidade, pessoal. Aguardo respostas bem interessantes, feedbacks bem bacanas dessa questão, ok? E a nossa próxima atividade, chamada de APA, né, Atividade Prática de Aprendizagem, eu deixei a seguinte pergunta para vocês. A respeito dos usos dos elementos da gamificação no desenvolvimento de um jogo de ação em primeira pessoa, quais seriam os elementos responsáveis por atribuir coerência e padrões regulares à experiência do jogador? Lembrando que quando eu falei de gamificação, só fazendo um adendo, pessoal, eu estou falando daquela pirâmide. Lembra? Né? Que nós temos os componentes, as mecânicas e as dinâmicas. Então é isso que eu quero que vocês abordem, quais são os elementos para um jogo de primeira pessoa, tipo um Counter-Strike da vida, que você vai precisar pensar para que realmente esse jogo seja desenvolvido. Então, bom proveito, boas atividades, bons estudos, boa prática. E deixo aqui para vocês as referências
utilizadas para montar essa aula de agora. Pessoal, desejo muito sucesso a todos, que todos alcancem os objetivos desejados com relação a essa disciplina, assim como um dia, há 10, 15 anos atrás, eu comecei, assim como vocês estão iniciando nessa fase de jogos, aprendendo, desenvolvendo, modelando, e hoje atuo na área, não só como professor, mas como profissional da área de desenvolvimento de jogo, e espero um dia poder conhecê-los aí e trilhar o mesmo caminho, cruzarmos as nossas jornadas e trocar figurinha aí daqui a alguns anos. Obrigado e até uma outra oportunidade. Sucesso a todos! Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de revisão. Lembrando, não se esqueça de preencher a lista de presença, tá? Fique à vontade para entrar em contato conosco ali através do WhatsApp, via canal da TES. Você pode entrar em contato com a secretaria, monitoria, ou com o financeiro. E se for necessário, a monitoria passa ali o seu chamado, né, a sua mensagem para a tutoria, para estar retornando contato com vocês e lhe auxiliando da melhor maneira possível, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido. Espero que vocês tenham gostado, que tenham agregado algum conhecimento essa aula de revisão. Então, até a próxima oportunidade. Tenha um ótimo descanso e tenha ótimos estudos, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.